Em 30 segundos, você vai ouvir Programa Kairos, um programa alegre, com apresentadora descontraída, comunicando, missionária Edna Dantas. Edna Dantas, a estação que você gosta de ouvir e que toca a sua música. Meus queridos irmãos, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olá, Marquinhos, meu amigo. Eu estou bem, Marquinhos, firme e forte, confiando em nosso Deus, defendendo a palavra, defendendo a família, defendendo os princípios de Deus, acreditando piamente que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor nosso Deus. Eu creio num Deus poderoso, um Deus que tem o controle de todas as coisas. E nada e nem ninguém poderá destruir a igreja do Senhor, destruir nossas famílias, nossos princípios e muito menos a nossa fé. Amém? Eu estou ótima, para a glória de Deus, confiante que o meu Deus está no controle e a última palavra é dele. Então, irmãos, estamos aí no nosso 4º dia de propósito de oração. Era para ter sido às 6 da manhã, mas não foi possível devido a alguns problemas técnicos. Nós não conseguimos fazer às 6 da manhã. Então nós faremos agora, tá certo? E estará ministrando nosso amigo evangelista, missionário, Marlon Torinho. Ele estará conosco. Eu já vou colocá-lo porque eu tentei entrar agora e toda hora o Instagram enviando, né, encerrando as minhas lives, eu tentando entrar desde as 4 horas, só encerrando. Mas agora deu certo. Então, para não perder tempo, né, eu vou colocar ele aqui em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meu amigo, missionário. Paz do Senhor, bênção. Tudo bem? Missionário, futuro evangelista da casa do Senhor. Tudo Glória bem, tudo bem. Confiando no nosso Deus, né? Aleluia. Confiando na palavra, continuando aí anunciando os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, né? Não negando a nossa fé, confiando que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E hoje, missionário, nós estamos no 4º dia desse propósito de oração, cujo tema está em Neemias, capítulo 2, versículo 20. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. E eu quero agradecê-lo, né, por ter aí tão em cima da hora, ter aceito o convite de estar aqui nos trazendo uma palavra acerca, né, da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias se posicionou e Deus o honrou grandemente. E eu creio que o Senhor também vai nos honrar, né? Vai ser, nos posicionarmos e estarmos aí dispostos a crer que os muros serão reconstruídos e que o Deus dos céus é que nos dará bom êxito, nos fará prosperar. Fica à vontade, meu amigo. O programa aí, o microfone é todo seu, para a glória de Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, né? Que Deus abençoe todos vocês poderosa e ricamente, no nome de Jesus. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é minha cachorra. Sem problema, sem problema. Tá? Ela tá chegando gente aqui, então ela já está ali
se posicionando ali. Mas que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez é um privilégio estar aqui ajudando a nossa amada Kairos, né? Essa rádio abençoada por Deus em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre Neemias, um grande homem de Deus, né? Um grandíssimo homem de Deus. Eu vou estar lendo aqui no livro de Neemias, capítulo 2, versículo de número 18. Então eu lhes contei como a mão do Senhor foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos. Assim, eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Essa palavra de Neemias ela é muito linda, né? Eu gosto muito de Neemias. Eu acho ele um grande homem de Deus. Até porque Neemias faz algo completamente diferente do que os outros fizeram. Né? Não que ninguém mais fez isso. Mas Neemias ele vai para um lugar que ele não foi chamado e lutar uma luta que também não era dele. Ele entra em uma guerra que não era dele e vai para um lugar que não é chamado. Ele estava na zona de conforto. Neemias estava tranquilo, ali do lado do rei, que vivia tranquilamente ali também. E ele não tinha por que sair daquele lugar de tranquilidade, daquele lugar de bonança, para enfrentar uma luta que não era dele. E desta vez, o grande Neemias, ele coloca a sua vida em risco, porque ele diz ao rei, através da sua face, que ele não estava bem. E por isso o rei vai perguntar para ele, Neemias, por que você está desse jeito? E Neemias conta a história. Por que Neemias faz isso? Porque um amigo dele fala para ele como estava o povo de Neemias, os muros de Jerusalém. E Neemias se compadece por isso. O interessante, eu já abro um parênteses por aqui, que a primeira coisa que Neemias fez foi orar. Ele orou ao Senhor. Ele não falou nada com ninguém, ele não falou nada com o rei. A Bíblia vai dizer que ele entra em um período de oração. E ele vai orar a Deus. Após orar a Deus, Neemias faz uma grande coisa. Ele observa o ambiente em questão, ele observa o rei. Eu imagino que ele deve ter visto se o rei estava num dia bom ou num dia ruim. E aí, nesse dia, ele chega diante do rei e o rei percebe que ele não está bem. O que nós temos que entender é que princípios não são negociáveis. Nós, cristãos, temos que entender que princípios não são negociáveis. Princípios são valores que regem um povo ou uma instituição. Cada pessoa tem o seu princípio. E o princípio das pessoas é baseado na sua religião, na sua sociedade, na sua cultura, e vai se juntando os princípios morais e éticos dessa pessoa. Então, aqui nós já entendemos algo tremendo. Todas as vezes que você se posicionar em relação ao seu princípio, você vai ver pessoas que você pensava ter os mesmos princípios que você e não tem. Porque aqueles que diziam ser do Kairos saíram em você manifestar o seu princípio, porém os seus princípios são os mesmos deles, porque o seu princípio é bíblico, assim como os deles. Então nós vemos que a Bíblia diz no livro de Romanos que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Isso não é um ataque à religião, isso não é um ataque a A ou a B, isso é questão de princípios, não sou eu que digo, é a Bíblia que nos ensina isso. A Bíblia vai dizer que se a luz que está em mim for trevas, grande é essa trevas, porque há um princípio. Nós somos a luz do mundo e o sol da terra, nós viemos brilhar e colocar tempero, é outro princípio. Então todo princípio vai haver uma resistência. Tudo que haver um princípio, vai haver uma resistência. Até o momento que Neemias não falou o que ele ia fazer, o rei nada percebeu. Quando Neemias colocou na mente dele o que ele ia fazer, ele disse, vou edificar os muros. Ele colocou em ação o princípio dele, a fé. E aí ele saiu. Mas ele não saiu de qualquer jeito. Antes dele sair, ele teve que fazer algo, se posicionar. Ele ora ao Senhor. Ele observa, missionária, e ele se posiciona. Isso é muito importante. O posicionamento vai mostrar quem de fato você é. Mateus capítulo 15, versículo 11, vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Isso é muito interessante nos dias de hoje de internet. Por quê, missionária?
Porque hoje é um tempo de visualização, curtida, comentário e compartilhamento. Hoje o cristão, ele visualiza alguma coisa, ele curte aquilo que ele gostou. Se ele gostou muito, ele vai comentar. Se ele gostou mais ainda, ele vai compartilhar. O problema é que estamos visualizando coisas erradas, curtindo coisas erradas, comentando coisas erradas e compartilhamos as mesmas, mas dizemos ter os princípios de Cristo. E aí entramos em um grande conflito. Porque pessoas ao nosso redor que estão novas na fé ou começando e se espelhando em nós, elas vão ter um conflito interno. Elas vão tentar entender aonde se conecta o parâmetro do que nós falamos, do que nós fazemos, do que nós agimos e do que nós pensamos. E parece que não há uma conexão entre isso. Então, Neemias, a primeira coisa que Neemias fez, ele se posicionou. Então, nessa tarde de hoje, Deus está chamando você como Neemias para se posicionar como um edificador da sua casa, para se posicionar sobre aquele que vai edificar os muros, para se posicionar como um arauto do evangelho na sua casa, na sua igreja, no seu ministério, na sua vida. A primeira coisa que você vai ter que fazer é se posicionar. Até porque se nós não nos posicionarmos, ninguém nem sabe até onde nós podemos ir e muito menos Deus aonde que Ele vai nos lançar. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos que nós somos como flecha na aljava do homem valente ou do valente, que é o Senhor. E uma flecha lançada, ela tem um alvo. Mas se não há um posicionamento sobre a nossa vida, que alvo nós acertamos? Se não há um posicionamento claro, não há um alvo claro. E se não há um alvo claro, como vamos saber se acertamos, se nem nós mesmos sabemos aonde estamos mirando? Então, Neemias, ele para, observa e se posiciona. E Neemias se posiciona estrategicamente, porque ele pede ao rei cartas para estar passando pelos locais e ser apresentado através daquelas cartas e conseguir todo o material necessário para as mesmas. Então, quando nós nos apresentamos, nós recebemos cartas que nos dão liberdade de ir e de voltar. O problema é o que fazemos com essas cartas, que naquele período era uma comunicação, uma mensagem. Uma mensagem. O problema é que, às vezes, a mensagem está confusa na carta que você entrega, você não consegue ser identificado e você se perde no meio da sua jornada. A sua carta está confusa. O que você está falando está confuso. E aí, no meio dessa confusão, você lembra de Saul? Saul, ele foi um rei que, inicialmente, Deus permitiu que ele liderasse. Mas ele ficou tão confuso na sua liderança que ele matou vários sacerdotes e, no final da assassina, ele disse, Deus está conosco. Deus está conosco. E aqueles que eram seguidos por Saul agiam da mesma forma. Seguidos por um rei louco, os liderados também ficaram loucos. Porque Provérbios 29, versículo 2, vai dizer que quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Não sou eu, é a Bíblia que nos ensina isso. Então a liderança que está sobre nós vai formar os líderes que nós seremos. E se a liderança que está sobre nós está confusa, nós seremos líderes confusos e seremos direcionados de formas mais confusas ainda. Então, o que nós não podemos deixar de fazer jamais, jamais, é nos posicionarmos. Temos que ter um posicionamento. E é um posicionamento sério, um posicionamento firme. E nesse posicionamento você fica sabendo que, quando Neemias passou por ali, Sambalate, Tobias e Gessé se levantaram contra eles, porque o posicionamento deles incomodou, o posicionamento de Neemias incomodou eles, porque tem gente que é acostumada a viver no meio de destroços. Eu vou falar de novo para você entender. Tem gente que lucra com seus destroços. Tem gente que lucra com seus destroços, porque a situação qual a cidade estava era fácil dos comerciantes virem de todos os lados e todas as pessoas entrarem ali. E esse povo que estava ali ao redor fazia o que bem entendia na cidade, porque não havia muros.
Então, uma cidade sem muros é facilmente saqueada, é facilmente liderada por aquele que tem um olhar a mais. E assim estava o povo de Deus. O povo de Deus estava desse jeito, dessa maneira. Mas quando Neemias se posiciona, aleluia, aleluia, o inimigo percebe o posicionamento de Neemias. Veja isso, veja isso. Eles não atacaram nenhum dos liderados de Neemias. Eles só atacaram a Neemias. Em momento nenhum eles vão contra aqueles que estão contra eles. Eles só vão contra Neemias. A pressão psicológica que eles exerciam era somente contra Neemias. A força destrutiva, humanamente falando, através da pressão psíquica, era só contra Neemias. Eles olharam para Neemias e disseram: se eu destruir ele, nenhum outro vai querer se levantar, porque eles sabiam que dali diferente era somente Neemias. Os outros já estavam acostumados a viver no meio dos destroços. Mas Neemias vai dizer para eles: a mão do Senhor, aleluia, está sobre mim. Neemias já deu um recado para ele, um posicionamento, dizendo: não adianta vocês virem contra mim, porque a mão do Senhor está sobre mim. O povo de Deus havia ficado cativo por 70 anos. Por quanto tempo nós estamos cativos? Por quanto tempo eu e você estamos cativos? 70 anos cativos. Mas quando eles se levantaram, eles não levantaram os muros também, porque cativo não tem mente de liberto. Eu vou falar de novo para você entender. Cativo não tem mente de liberto. Quando você se liberta, você quer ter uma proteção sobre você, sobre a sua casa e sobre os seus. Mas quando você é cativo, qualquer prisão para você é lá. O cativo, prisão para ele é lá. Quando a pessoa está cativa emocionalmente, espiritualmente, as prisões se tornam lá. Lembremos, né, da síndrome de Estocolmo, uma cidade o qual um grupo de pessoas invadiu um determinado local e fez aquele povo que estava ali de refém. O povo que estava ali ficou tanto tempo com os assaltantes que quando a polícia veio, eles começaram a defender os assaltantes que foram ali para roubar eles e até mesmo matar. Eu vou descodificar para você entender. Nós estamos vivendo hoje, no Brasil e em muitas partes do mundo, essa síndrome. Estamos defendendo aqueles que estão prontos para nos destruir e atacando aqueles que estão prontos para nos proteger. Qual é a diferença? A diferença é como é a sua mente, de cativo ou de liberto. A mente de Neemias, nem um momento, era a mente de um cativo. A mente de Neemias era todo o tempo a mente de um liberto. Neemias todo o tempo se posicionou como alguém liberto. Neemias se posicionou como alguém que a mão de Deus estava sobre ele. A Bíblia vai dizer que Neemias, durante a noite, é só a introdução, já vou entrar na mensagem. Durante a noite, Neemias observa os muros quebrados. Neemias não chama ninguém enquanto ele observava os muros quebrados, missionário. Ele observa os muros quebrados sozinho. Sabe por quê? Não é todo mundo que está acostumado e nem preparado para ver coisa quebrada. Não é todo mundo que está preparado para ver coisas quebradas e destruídas. Porque muitos de nós, infelizmente, deixamos nos levar pela visão humana e vemos o quebrado como quebrado, o destruído como destruído. Não conseguimos ver além daquilo dali. E esquecemos que até mesmo a mão do Senhor está sobre nós, sobre o nosso povo, sobre nossa nação. Então, Neemias não leva ninguém. Eu quero abrir um parênteses para te dizer, não espere que pessoas cativas tenham a visão de você liberto. Não espere que pessoas cativas tenham a visão de você liberto. Porque muitas das vezes elas podem pensar estar libertas, mas estão cativas. A Bíblia vai dizer da mente cauterizada na Bíblia. Pessoas com a mente cauterizada, elas vivem um cativeiro
espiritual, emocional, seja lá qual você quiser. E esse cativeiro para elas é tão cômodo, esse cativeiro, que não é mais cativeiro, vira casa. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus ele começa falando a parábola, né, quando Jesus começa dizendo sobre as ovelhas, ele vai dizer sobre as dracmas e depois ele vai dizer sobre o filho que se perdeu. Jesus não diz essa ordem e nem Lucas escreve essa ordem de forma desorganizada. A organização nessa ordem escrita é muito mais complexa do que nossos olhos podem ver, missionário. Porque a primeira coisa que foi perdido foi ovelhas. A segunda coisa que foi perdido foi dracma. E a terceira coisa que foi perdida foi o ser. Nós entendemos que ovelha diz de valores. Nós entendemos que dracma diz de talentos e entendemos que filho diz de pessoas. Se nós juntarmos toda essa frase, Jesus queria dizer para o povo, primeiro vocês perderam valores. Vocês esqueceram quem vocês eram. Vocês esqueceram quem de fato vocês são. Vocês esqueceram os seus direitos e os seus deveres, e depois que vocês perderam os valores, esqueceram quem vocês eram, externo, o interno invadiu vocês. E aí vocês perderam os talentos, pararam de louvar, pararam de adorar, pararam de clamar, pararam de buscar. E depois que o diabo tirou os valores de vocês, depois que o diabo tirou os talentos de vocês, ele fazia com que vocês se perdessem, seria muito fácil. Então o diabo ele ataca em bloco. Primeiro ele quer mudar os seus valores, princípios. Depois ele quer atrapalhar os seus talentos internos. E depois ele te leva embora. O filho pródigo só lembrou quem ele era, porque ele observou o porco comendo e ele viu que o porco estava sendo engodado para ser destruído. E sobre a mente dele veio um pensamento: eu estou sendo engodado para ser destruído. Eu vou descodificar para você entender. Satanás só está engodando a igreja. Ele só está engodando. E quando nós não temos um posicionamento, nós somos engodados facilmente. Para tudo que Satanás faz, a gente começa a virar advogado do diabo. Tudo que ele faz, a gente dá uma desculpa, porque não é tão feio quanto os outros estão dizendo. Valores. E aí depois ele começa a trabalhar talentos, nos calando, porque nós estamos falando para ele, nós automaticamente vamos parar de falar para o outro lado. E aí ele nos leva para onde ele bem entender. E é por isso que eu falei sobre posicionamento. Eu vou falar algo aqui, mano, não se escandaliza não. Mas não adianta orar, jejuar, clamar, suplicar, chorar, se não tiver um posicionamento. Nossa, missionário, você acabou com a minha fé. Acabei com a sua fé? Não, vou ativá-la agora. Se a mulher do fluxo de sangue te ficasse chorando no local que ela estava, orando lá, clamando lá, jejuando lá, mas se não fosse atrás de Jesus, ela não tocaria em Jesus. Se Jairo tivesse aonde que ele estava, orando, clamando, buscando, mas não fosse até Jesus, a filha dele não seria ressuscitada. Se Ana tivesse clamando, buscando, e não fosse atrás do seu milagre, nós não saberíamos da história de Samuel. Ou seja, cada ação que nós temos tem que haver junto com ela uma reação. E o mais importante é que a nossa ação de orar, às vezes é solitária, mas as nossas ações são coletivas. Eu vou descodificar para você entender, irmão. Quando eu oro, às vezes eu estou orando sozinho. Mas quando eu me levanto ou caio, é coletivo. Eu posso acabar de orar e levantar muito junto comigo, ou eu posso acabar de orar e derrubar muito junto comigo. Porque o meu movimento não é só o meu movimento. O meu movimento é o movimento de muita gente, como eu disse aqui esses dias. Quando nós vivemos nossa tempestade, quem está lá fora sentindo as ondas, está esperando o resultado da nossa tempestade. Se nós vencemos a nossa tempestade, ele vai dizer, se ela venceu a tempestade, eu venço as ondas. E Neemias se posicionou e disse para eles, aqui não, dizendo com as minhas palavras. Eu sei quem me trouxe. Eu sei a mão de quem está sobre mim.
Se eu fosse você, já tinha compartilhado para quem você acha que precisa ouvir isso, irmão. Estamos vivendo um momento que oramos muito, sim, porque os crentes ainda oram. Clamamos muito, sim, porque os crentes ainda clamam. Buscamos muito, sim, porque os crentes ainda buscam. Mas está faltando posicionamento. Está faltando um posicionamento. O reformista Martim Lutero, em um tempo de peste sobre o país, a Europa, ao qual ele estava, a Europa, ele se posicionou. Em meio ao posicionamento dele, ele disse para os bispos que estavam ali, os líderes dele, que o Senhor seja comigo, porque eu não vou revogar aquilo que eu falei, dizendo com as minhas palavras. Sofreu perseguição, quase foi morto, foi perseguido, pregava em meia peste, mas não perdeu os seus princípios e as suas convicções, fazendo com que chegasse não somente a nós, a palavra de Deus, mas muitos outros países também. Como eu disse, a oração é com você, mas a sua ação, ela vem acompanhada. Ela vem acompanhada. A sua ação, ela é coletiva, ela não é só sua. A sua ação, ela é coletiva. Não, mas quando eu ando sozinho, engano seu. Quando eu vou sozinho, engano seu. Se nós podemos estudar hoje, se nós podemos buscar hoje, é porque tem alguém que nos dá suporte para o mesmo. Se eu estou aqui orando, buscando, é porque eu tenho alguém que me dá suporte. Se eu estou aqui clamando, é porque alguém me dá suporte. Se eu estou de pé, é porque alguém nos deu suporte. Então nós não somos a última Coca-Cola da fábrica, nós não somos o último biscoito do pacote, não. Mas cada ação nossa vai gerar uma reação, positiva ou negativa. Isso vai depender de você. E você pode ver que a cada posicionamento seu é um novo ataque, porque você escolheu que lado você está. Até você falar, estava tudo bem. Vocês estão me entendendo? Mas quando a gente fala, vou sair de cima do muro, os ataques começam. Os ataques começam, irmão. E nós vamos nos escandalizar de quem dizia ser e não é, e quem nem parecia ser sendo. Quando eu digo dizia ser não é, e não parecia ser sendo, não estou dizendo pelas vestes, mas porque não se posicionava. E aí, de repente, se posiciona contra quem parecia a favor e a favor quem parecia contra. É a palavra que a missionária me deu para pregar. É sobre Neemias. Eu estou falando a vida de Neemias. É Bíblia. Até Neemias se levantar, dormir até tarde, vamos dizer assim, né? Claro que ele trabalhava para o rei, mas não era toda hora que ele estava ali. Ele tinha um momento certo. Se fosse hoje, estava lá vendo a Netflix, só quando o rei chamasse que ia lá provar o vinho. Se fosse hoje, estava maratonando as séries, orando, clamando. Mas ele ouviu falar que o povo dele estava sofrendo. Ele só ouviu falar. Ninguém mandou, aleluia, eu sinto a presença de Deus. É muito forte isso, irmão. Ninguém mandou Neemias ir. Ô, glória! Ô, glória! Ninguém falou para Neemias, Neemias, você precisa edificar os muros de Jerusalém. Ninguém falou. Labacaraçubicandarábia. Nerecandarábia. Hoje nós vemos lives, irmão, claro que muita gente escandalizando sim, os pentecostais, os neopentecostais, o cristianismo, mas a gente tem medo de falar em língua por causa da zombaria, mas a Bíblia nos diz que o homem espiritual é discernido pelo espiritual e o natural não entende ele. E nós estamos com medo. Com medo de nos posicionar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja não é atacada, a igreja é aquela que avança. Ela não recua, ela avança. E ela também não fica esperando um ataque, ela avança. Em todos os grandes momentos de decisões, você vai ver a igreja avançando em oração, avançando em clamor, avançando em missões, Missions Day, missão de Deus. Oh, glória! Isso é sério, irmão. O que está em risco na minha e na sua vida não é só a minha e a sua vida. O que está em risco é o posicionamento futuro. A maneira como eu me posiciono vai fazer as gerações futuras se posicionarem também. A maneira como eu represento-me como cristão vai fazer com que as gerações futuras se representem da mesma forma.
Meu povo está sofrendo, disse Neemias, conjectura. Meu povo está sofrido. Eu não posso ficar tranquilo nesse castelo se eu estou vendo o povo sofrendo. A Bíblia vai dizer no livro de João, ô glória, eu estou sentindo a presença de Deus. O jovenzinho, uma casa, um jovenzinho se prepara. E a mãe dele diz, vai aonde? Ele diz, mãe, estou sabendo que tem um sermão aí. E o povo todo está indo atrás desse sermão. Eu vou também, você deixa, mãe. A mãe falou, vai, vai. Qual é o nome do pregador? Eu acho que é Jesus, mãe. Ele está pregando e uma multidão está indo atrás dele. E aí a mãe olha para o garotinho pega peixe e pão. Ô, glória! Ô, glória! Nós notamos que a quantidade de peixe e pão que tinha ali não era para uma criança. Ele não ia comer aquilo tudo. É uma conjectura, é um pensamento meu. A mãe dele olhando para ele dizendo assim, mas você não acha que você está levando muita coisa? E ele diz, é um pensamento meu. Vai que alguém tem fome. Oh, glória! Vai que alguém tem fome. Vai que esse pouquinho que eu estou aqui eu posso dividir com um amigo meu. Vai que alguém tem fome, mãe. E eu imagino, é uma conjectura, irmão, um pensamento meu, friso bem isso. A mãe dele dizendo, coloca mais um, coloca outro. E foi levada a quantidade de peixe. E foi levada a quantidade de pão. E aí, no meio do caminho, sempre vai ter alguém que, às vezes, não vai fazer milagre, mas vai apontar quem faz. Eu vou descodificar para você entender. Às vezes, a pessoa, Deus não usa ela para fazer milagre, mas ela sabe que Deus usa para. Não tem na Bíblia, missionário. Você fugiu do texto, fugir não. A Bíblia vai dizer que o irmão de Neemias vai até Neemias e diz, ó, o povo está passando por uma necessidade. Ele sabia quem era Neemias. Ele entendia que para ele não dava, que para ele não tinha condição. Mas ele disse, eu sei quem pode ir. Eu conheço Neemias. Neemias, ele é valente. Neemias, ele é corajoso. E foi essa coragem que o jovem teve lá na frente. As gerações futuras impulsionaram Neemias, e Neemias foi impulsionando e impulsionando outras gerações. Eu vou dizer mais uma vez para você, irmão, a sua ação não é só sua. Entenda isso. A sua ação não é só sua. Quando a massa é batida, como nós, igreja, todo bolo cresce. A dor sentimos iguais quando a igreja apanha. Quando a igreja apanha, todo cristão verdadeiro sente a dor. Todo cristão verdadeiro sente a mexida da massa. Hoje o Brasil parece que está um peso espiritualmente falando sobre ele. Parece que todo mundo está sentindo. Irmão, mas quando nós resolvemos crescer também. Aleluia. Quando nós resolvemos crescer, nenhuma forma nos para. Nenhuma forma nos para. Gamaliel disse, olha, esse povo, se eles verdadeiramente forem uma nova religião, esse povo acaba. Mas se eles forem de Deus, nós nos acharemos lutando contra o próprio Deus. Um homem ali na frente do jovenzinho chamado André, e eu já volto para Mateus, falou assim, ó, tem um garotinho aí, ó, com peixe e pão. Ele tinha fé para fazer milagre. André sabia que tinha alguém disponível e Jesus queria realizar. Tá pegando o que eu estou falando, irmão? Você tá pegando o que eu estou te dizendo? A sua ação não é só sua. Você entendeu sobre eu falei sobre a ação? Um ora, um é enviado, o outro concretiza. Um ora, outro sustenta, porque a igreja precisa sustentar os missionários, ajudar, é claro. Mas esse que é sustentado também vai e ganha as outras almas também. A sua ação é que a gente é egoísta. A gente acha que a nossa ação é só sua ação. Eu vou te provar que a sua ação não é só sua ação. A sua ação não é só sua. Porque enquanto Neemias estava ali, precisava que alguém ensinasse a lei. E Deus já estava lá do outro lado falando com Esdras. A ação de Neemias aqui fez com que o Espírito fosse lá falar com Esdras através da revelação do Senhor. Esdras já estava preparado quando ele foi chamado, porque Deus não pega ninguém de surpresa. O Espírito avisa. Mesmo que naquela época viesse e voltasse, já tinha avisado. Mas o que você quer dizer agora, missionário? Deus vai nos usar dessa forma. Uns para o lado de fora, outros para o lado de dentro. Uns para impedir o cativeiro
e outros para trabalhar até mesmo se tiver um cativeiro. Uns para trabalhar quando o castelo estiver edificado e outros para trabalhar para a edificação do castelo. Uns Deus vai usar para fazer com que as pessoas parem de chorar e se posicionem. Outros Deus vai usar como um ombro para aqueles que choram. Uns que vão ter força, mas não vão ter direção. Outros Deus vai usar com direção, mas não com tanta força para ser o líder para aqueles que têm força. A sua ação não é somente a sua ação. Eu tenho certeza que tem coisas que você orou há muitos anos atrás, que hoje você pode não lembrar, mas te ajuda na sua caminhada. Se você puxar agora na sua caminhada, você vai ver pessoas que você orou há muito tempo atrás, e hoje essas pessoas podem até mesmo te dar conselho inspirado pelo Espírito Santo. Não é na Bíblia, tem na Bíblia. A Bíblia vai dizer, lance o pão sobre as águas. Compartilha com 7, com 5, até com 7. E depois de muito tempo, ele voltará. Neemias tinha essa convicção e ele se posicionou. Eu já caminho para o fim. Mas depois do posicionamento de Neemias, Neemias teve que resistir. Eu vou descodificar para você entender. Não adianta orar. Não adianta observar. Não adianta se posicionar se não resistir. Agora é a hora de resistir, Neemias. Sanbalat e Tobias vêm várias vezes. Tentam levar Neemias até ao local que era só dos sacerdotes para ver se Neemias pecava. Chamam Neemias para descer do muro. Chamam Neemias para fazer várias outras coisas. Neemias dizia, estou fazendo uma grande obra, de maneira o qual não posso parar. Neemias queria dizer com essa ação, não tenho tempo para discutir. Não tenho tempo para discutir. Não posso. Cada energia gastada na discussão é uma energia perdida na construção. Eu vou falar de novo para você entender. Cada energia gastada na discussão é uma energia perdida na construção. Quando nós gastamos a nossa energia, muitas das vezes discutindo, nós perdemos essa energia construindo. Então nós temos que continuar construindo, resistir. A Bíblia diz sobre resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. Resistir, irmãos. Vocês estão ouvindo, amém? Temos que resistir. Após o posicionamento, tem que haver uma resistência. Porque toda ação gera uma reação. E automaticamente, todas as vezes que o diabo ataca, a igreja se protege do ataque. Mas todas as vezes que nós atacamos, o diabo vai vir com um contra-ataque. Isso é óbvio. E nós temos que ter resistência. E é por isso que o apóstolo Paulo, preso em uma prisão em Éfeso, observa um soldado romano, olha toda a armadura dele, e ele entende que os soldados romanos só vencem a guerra que eles venciam porque eles eram preparados para aquilo. Quando viam um dardo, eles tinham um capacete. Quando viam uma coisa sobre o tronco, eles tinham uma couraça. Quando passava da couraça, eles tinham um escudo. Mas na hora de atacar, eles tinham a espada. Então, quando a couraça falha, você não pode deixar o escudo, que é a fé, de lado. Resistir. A fé diz sobre resistência. Resistir o dia mal, resistir o diabo na fé, resistir às derrotas, resistir às frustrações, resistir às decepções. Resistir. Nós temos que resistir. Você lembra de Josué? Esse território, qual agora estava Neemias, foi um dos territórios reconquistados, não é isso, Teolga? Por Josué. Mas Josué sofreu uma derrota em Ai, que abalou ele. Mas Josué não ficou abalado, ele resistiu. Após o primeiro ataque, o povo ficou com medo
olhou e disse para Neemias, tem muita poeira, tem muita pedra, tem muito destroço, tem muita destruição. Mas, na verdade, esse povo que disse isso para Neemias foi após Sanbalate, Tobias e Gessé falarem com eles, e eles sabiam quem eram esses homens. Então, inventaram uma desculpa. Todas as vezes que alguém deixar de resistir, ele vai ter uma desculpa. Eu vou falar de novo para você entender. Todas as vezes, na Bíblia e na vida, que alguém deixar de resistir, ele nunca vai deixar de resistir por nada. O ser humano não é de reconhecer. Ele vai inventar uma desculpa. Eu não aguentei porque eu vi que não era para mim, né? Aí eu parei. Eu fui ali em casa ali, aí eu fiquei intestino de outra coisa, isso não é para mim. Eu não gosto de confusão, né? Eu não gosto. E isso aí a Bíblia diz de tímidos. Não é tímido que fica com vergonha, é tímido, sem posicionamento, sem uma direção, sem uma firmeza. São pessoas tímidas, que ela não defende, não se posiciona e não resiste. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes, capítulo 7, que um juiz chamado Gideão chama um povo. E desse povo volta muitas pessoas para casa, fica só 300. Só 10 mil, depois fica só 300. Mas a maioria que foi embora, você acha que foi por ir ou deu uma desculpa para Gideão? Eu vou pegar uma espada melhor, eu vou despedir da minha mãe, eu tenho que ver uma coisa ali com os meus filhos. Eu tenho que ver, eu já volto. Agora, Gideão, se estivesse esperando, estava esperando até hoje. Porque não resistiu. Então, temos que ter maturidade para orar. Temos que ter visão para observar. Temos que ter coragem para resistir e força para avançar. Porque após a resistência, nós temos que avançar. Neemias, após resistir, ele avançou. Nós estamos com muitas pessoas aqui, cada um pode estar num período. Quem sabe você está no período somente da oração. Quem sabe você está no período da observação. Quem sabe você está no período do posicionamento. Quem sabe você está no período da resistência. E quem sabe você está no período de avançar. Mas é certo que em todas as batalhas que você enfrentar, você vai passar por isso, você cristão. Você vai ter que orar, você vai ter que observar, você vai ter que se posicionar, resistir e avançar. E é avançar para conquistar, irmão. E eu paro por aqui. É avançar para conquistar. No finalzinho, nós ficamos sabendo que esses muros foram edificados com 52 dias. E aí os inimigos de Neemias disseram, se uma raposa esbarrar um rabo aí, se ela esbarrar um rabo aí, ela derruba esse muro. Os inimigos não declaradamente disseram o seu plano. Mas eles não queriam que o muro fosse edificado, porque, missionária, ia atrapalhar no comércio. Ia atrapalhar no comércio. Porque agora existiria um controle sobre esse comércio. E as pessoas que lucravam com o controle desse comércio não teriam mais um controle. Ia ter criado uma cidade forte. E eles estavam acostumados com uma cidade fraca. Agora, os muros representam a força da cidade, porque as cidades mais fortes daquele tempo tinham muros. E após construir os muros, aquela cidade estava declarando com sua ação, estamos nos tornando fortes. Então, eu não sei qual muro da sua vida que está destruído, irmão. Não sei se é o muro emocional, se é o espiritual, não sei se é o muro financeiro, mas essa bênção que o Senhor entregou para mim, que nem é meu, é seu, receba. Esse posicionamento que Deus está dando, esse direcionamento, essa estratégia que Deus está nos dando hoje, é orar, observar, posicionar, resistir, avançar e conquistar. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, que palavra maravilhosa. Resistir, orar, se posicionar. Deus continue te abençoando, missionário Marlon.
Gostaria de agradecê-lo, né, por ter estado aqui no nosso 4º dia do nosso propósito. Seria, como eu falei, às 6 da manhã, mas nós tivemos alguns problemas técnicos, nós não conseguimos fazer a nossa live, né, do nosso propósito. São 15 dias, hoje é o 4º. Então, eu quero... Hoje é o 3º, melhor dizendo. 3º. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida e deixá-lo à vontade aí para suas considerações finais. Amanhã nós estaremos de volta às 6 da manhã com o 4º dia do nosso propósito. E hoje a mensagem foi maravilhosa, tremenda, né? Orar, se posicionar, tomar uma atitude e prosseguirmos aí em direção, né, à terra prometida, aquilo que Deus tem para nós, né? Os muros serão reconstruídos. Eu não sei o que você precisa que seja reconstruído na sua vida, seja sua vida familiar, espiritual, financeira, conjugal, eu não sei. Mas se você nessa tarde se posicionar, orar, buscar, clamar ao Senhor, com certeza você terá aí o Deus dos céus te fazendo prosperar. Porque Neemias, ele, ao se posicionar, né, o Deus dos céus, né, o fez prosperar. É tanto que em 52 dias os muros foram reconstruídos. E nós cremos que aquilo que precisa ser reconstruído, no nome de Jesus, a mão de Deus, ela nos fará prosperar. Recebam essa palavra. Fica à vontade, missionário, e fale aí dos seus produtos, da sua caneca, da garrafinha. E também nos dê a honra de orar pelas pessoas que aqui estão, né, para que o Senhor chegue, dê a elas força, graça de se levantar, de orar, de profetizar, crer, tomar uma posição, né, e ter a certeza em seus corações que Deus está disposto a nos fazer prosperar. A sua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. É um desejo de Deus nos fazer prosperar. E em nome de Jesus, como eu aqui falei na abertura desse programa, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Maior, muito maior é o que está em nós. Aleluia. Sambalate, Tobias, todos aqueles que se levantaram, né, contra Neemias, todos eles ficaram envergonhados, porque Neemias, ele tinha um alvo. Ele estava diante de uma grande obra. Ele se negou a parar a obra. Quando ele viu que as pessoas estavam distantes, eles vão fechar essas brechas aqui, vamos nos aproximar, fechar as brechas e vamos continuar trabalhando. Vamos continuar lutando. Vamos continuar reconstruindo. Porque lá na frente, com certeza, nós veremos aí, né, a mão de Deus nos fazendo prosperar. E não será diferente conosco, com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, como diz aí uma cantora, não sei o nome dela, não me ligo muito em canções, mas ela diz que é o mundo se levantando e a igreja de pé. E eu creio, missionário, eu creio que a igreja, enquanto ela continuar na terra, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Agora, é necessário, como o nosso irmão missionário bem ministrou aqui, um posicionamento. É necessário nos orarmos, buscarmos, clamarmos, fazermos a nossa parte, para que Deus ele venha também, né, trabalhar em nosso favor. A Bíblia diz em Crônicas que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, que Deus abençoe a todos. Fique à vontade, missionário, nos dê essa honra. Amém. É sempre uma honra. Há 12 anos a gente não perde esse hábito aqui no programa. A gente Amém. sempre tem a alegria, o prazer de que o nosso convidado, e o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, nos leve a Deus orando, encerrando a nossa programação na tarde desse dia. E fala aí dos produtos aí. Opa, eu vou falar dos produtos, mas eu quero que você guarde até de Deus, né? Eu falei tanta coisa aqui, mas eu quero que você guarde muito, meus irmãos, minhas irmãs. Guarde esse posicionamento. Guarde esse posicionamento, você como mãe. Se posiciona como mãe. Não seja a irmã da sua filha.
Não seja irmão do seu filho, porque você vai ficar fraco e vai fazer ela ficar fraca também. Se posiciona como pai, seja um pai legal, um pai amigo, mas pai. Não vire filho do seu filho. Se posicione você, filha, como filha. Não queira ser a mãe da sua mãe, porque amanhã você vai ser a mãe do seu marido. Então tenha o seu posicionamento, o seu local certo. Cada um tem o seu local certo. Por melhor que uma mãe seja, ela pode cuidar do filho como um pai, como se fosse pai e mãe, mas o garoto vai querer a presença do pai. E muitos casais que têm pai e a mãe, filhos que têm pai e a mãe, têm esse privilégio, essas pessoas roubam o privilégio da outra. Pai sendo mãe, mãe sendo pai, e enfraquecendo seus filhos sem perceber. Então, se posicione no local certo. Amém? E se você quiser ajudar o missionário Marlon, em nome de Jesus, e ajuda muito, tá bom? Nós temos um time de treinamento de inteligência emocional, meus alunos estão aqui, glória a Deus pela vida dele. Irei agradecer ao Senhor pela vida deles que estão aqui, sempre me ajudando, sempre compartilhando, sempre divulgando. Essa garrafinha aqui é das mensagens diárias que eu tenho uma palavra de Deus para você, né? Que é o tema que o Senhor me deu, e todos os dias a gente faz essas ministrações de 1 minuto a 2 minutos. É uma garrafinha térmica, tá? 500 ml, ela é uma beleza para andar de bicicleta, caminhar, ir na academia, se manter em prática. Aqui nós temos também a outra canequinha, eu tenho a palavra de Deus para você. Tem vários modelos, tá bom, irmão? E a gente faz personalizado também. Caso você queira de uma forma, a gente faz para você. Nós temos aqui também a caneca da Champions Trainer, que significa treinador de campeões. Mas o que acontece se você comprar essa caneca? Você ajuda o meu ministério. Sem enrolação, você ajuda o meu ministério mesmo, entendeu? Eu vivo da obra do Senhor, vivo dos meus cursos, dos meus treinamentos. Nós temos cursos para líderes, treinamentos para líderes individual, empresas. Nós temos também cursos de treinamento, cursos de desenvolvimento pessoal, tá? Em áreas específicas, aumentando a sua qualidade, o seu rendimento na sua profissão em questão, tá bom? Estamos aqui sempre, o nosso tema é transformando vidas. E louvado seja o nome do Senhor, através da fé, através da palavra de Deus, através do Senhor em primeiro lugar, e com os nossos treinamentos, com os nossos ensinamentos, pessoas têm sido abençoadas por Deus em nome do Senhor Jesus, né? Tenho alunos pastores, apóstolos, missionários, psicanalistas, que são meus grandes amigos, e de tempo em tempo a gente faz o treinamento e tem sido uma bênção para a minha vida e para a vida deles. Amém? Se quiser mais informações, me chame no direct, vamos orar e levante os seus muros. Pai, nós queremos elevar a nossa voz em oração a Ti. Senhor, Pai amado, aqui está a sua palavra. Não seria, Pai amado, essa hora, não seria esse momento, e nem seria eu que falaria, Senhor. Mas a hora foi do Senhor, o momento foi do Senhor, e o Espírito foi o mesmo que falou com o seu povo. Deus, dá-nos um posicionamento, Senhor, mediante a nossa fé, mediante os nossos princípios, mediante os nossos valores, Pai. Pai, colocamos diante do Senhor todas as pessoas que estão nessa live, todas as pessoas que estão, Pai amado, nessa oração, nesse momento, Senhor. Colocamos o Brasil em suas mãos, colocamos em tudo em suas mãos, nossa família, Senhor, nossas finanças, Senhor, nossa vida espiritual em suas mãos. Senhor, cuide de nós, nos guardando, nos protegendo. E o mais importante de tudo, Senhor, nos direcionando, e que nós possamos ouvir esse direcionamento. Em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor abençoe todos que estão aqui e seus familiares, em nome de Jesus. Amém, missionário. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos os irmãos. Amanhã estaremos de volta às 6 da manhã com o nosso 4º dia do propósito, Neemias 2:20. O Deus dos céus nos fará prosperar. Deus abençoe, missionário. Muito obrigado, amigo. Pai do Senhor. Pai do Senhor.